Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 28 de outubro de 2023. O tema que introduziremos hoje, tema esse que vamos desdobrar durante toda a semana, será Desculpas para evitar a missão. O texto que servirá como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Isaías capítulo 6, verso 8, que diz: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: Eis-me aqui, envia-me a mim. Antes de podermos nos aprofundar um pouco no nosso estudo, eu gostaria de desafiá-lo a orar junto comigo, pedindo que o Espírito Santo de Deus possa nos ajudar a entender aquilo que ele tem para nós no estudo desse dia. Por favor, acompanhe-me nessa oração. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem um projeto todo especial para a nossa vida e podemos compreender esse projeto através da Tua palavra. Estamos estudando nesse momento a lição de número 5 do nosso trimestre. Pedimos que o Teu Espírito possa estar conosco, nos ajudando a entender aquilo que tens para nós. Pois é o que oramos em nome de Jesus. Amém. Quando pensamos dentro daquilo que é o chamado de Deus para a missão, nós temos que entender que a resposta que as pessoas dão em relação ao chamado de Deus nem sempre é o mesmo. Existem muitas pessoas que, ao receber o chamado, reagem de forma mais pronta. Abraão, por exemplo, como vimos na lição, nas duas últimas lições, nós percebemos Abraão como alguém que, apesar de em determinados momentos ter se sentido mais amedrontado, ter tido um pouco de relutância para obedecer à ordem de Deus, ele se disponibilizou e enquanto caminhava com Deus, cresceu muito no relacionamento com ele. Entretanto, na lição dessa semana, nós teremos a oportunidade de perceber alguns indivíduos que tinham razões muito boas para poder dizer não ao chamado de Deus. Nessa semana, vamos estudar a respeito de Jonas. Jonas recebeu o chamado de Deus para ir até a região da Assíria, mais especificamente a sua capital, a cidade de Nínive, uma cidade que ficava onde hoje se encontra o atual Iraque. Estamos falando de um local que, de onde Jonas estava até o lugar aonde ele deveria pregar, até a cidade onde deveria pregar, ele tinha algo em torno de 900 quilômetros de caminhada que ele deveria fazer. Isso era uma viagem que, se ele fosse fazer a pé ou no lombo de uma montaria, ele gastaria algo em torno de um mês de viagem para poder chegar até lá. O fato é que ele escolheu seguir exatamente na direção oposta. Ele foi até o porto da cidade de Jope, dali ele pegou um navio em direção oposta, ele foi para a região de Tarsis, onde hoje se encontra a atual Espanha. Estamos falando de uma viagem de algo em torno de 3.218 quilômetros. E o mais interessante é que ele gastaria exatamente um mês em viagem de navio para poder chegar até a Espanha, até o seu objetivo. Ele estava indo para o local mais distante conhecido naquela época. Estamos falando, o reino da Espanha, ou a Espanha, compreendia toda a Península Ibérica, o último pedaço de terra que havia na Europa. Ora, na perspectiva de Jonas, aquele era o lugar mais distante no planeta que ele conhecia para poder se colocar em oposição àquilo que era o chamado de Deus para poder pregar na cidade de Nínive. Entretanto, apesar de ter tomado essa decisão, ele tinha boas razões para isso. A Síria havia já, naquela altura, feito várias incursões, várias invasões à cidade, ao reino de Israel, também ao reino de Judá. O povo de Deus tinha sofrido muito nas mãos desse ímpio reino. O que mais me chama aqui a atenção é que quando você vai para Gênesis capítulos 1, 2, 3 e 4, você percebe que Jonas, em todos os momentos, esteve relutante em relação ao chamado de Deus. Mesmo quando Deus o encontrou e fez com que um grande peixe o engolisse, mesmo quando ele é vomitado na praia pelo grande peixe, mesmo quando ele se dispõe a ir pregar, a mensagem que ele pregou foi uma mensagem
que era movida por um coração ainda cheio de ódio. Ele vai dizer aos ninivitas, são apenas 40 dias e todos vocês vão morrer. Ele fica frustrado quando Deus não mata os habitantes dali, daquela região de Nínive. Ele olha para a maldade daquelas pessoas e ele acaba tendo ódio delas. Isso chama muita atenção, eu achei muito interessante, inclusive, um parágrafo que vai aparecer no nosso guia de estudos, onde o autor diz assim, os ninivitas eram conhecidos por sua maldade e crueldade, e haviam atacado Israel e Judá, como mencionei ainda há pouco. No entanto, Deus chamou Jonas para ir à cidade e pregar contra a sua grande maldade. Jonas capítulo 1, verso 2. E olha que coisa interessante. A linguagem usada nessa passagem se assemelha à utilizada por Deus com Abrão a respeito de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis, no capítulo 18, versos 20 e 21. Deus vai falar sobre a grande maldade dos habitantes de Sodoma e Gomorra. Porém, como nós vemos, Jonas não era como Abrão. Abrão, quando ouviu sobre a grande maldade de Sodoma, Gomorra e as cidades das Campinas, Abrão se coloca na postura de um intercessor. Senhor, mas quem sabe se dermos mais tempo, quem sabe se trabalharmos mais por eles. A postura de Jonas é exatamente contrária à postura do Abrão. Em primeiro lugar, ele não quer ir. Em segundo lugar, quando ele decide ir para poder dizer, vocês vão todos morrer. E fica frustrado quando Deus não os mata, quando eles se arrependem dos seus pecados e se convertem a Deus. Essa semana, nós teremos algumas lições a aprender em relação à postura de Jonas diante desse chamado. Será que hoje, de alguma maneira, podemos ter posturas semelhantes àquelas que Jonas tomou? Será que Deus espera, de alguma forma, algo da nossa parte que possa fazer com que tenhamos uma postura diferente dessa de Jonas? Nessa semana teremos a oportunidade de poder entender isso ao estudar a história de Jonas. Vai valer muito a pena estar conosco. Mas eu gostaria de encerrar aqui as minhas considerações orando junto com você. Nesse momento quero colocar os seus pedidos diante do Senhor Deus. Talvez haja alguém aí que nesse momento ora comigo e que está com o coração angustiado, ferido, magoado, ou que talvez sente que Deus o está chamando para um propósito especial, mas você está relutante em aceitar esse chamado da parte de Deus. Quero orar para que Deus também te dê forças para seguir na direção proposta por Ele. Então, antes que você desligue esse vídeo ou que você pare de assisti-lo, eu desafio, ore comigo agora. Obrigado, Pai, porque Tua palavra nos mostra que o Senhor tem planos, projetos e sonhos para cada um de nós. Eu sei que às vezes somos forçados ou somos tentados a olhar para os desafios do Teu chamado e fugirmos dele, como fez Jonas, do que seguir na direção proposta pelo Senhor e construir uma história de vitória ao Teu lado. Ajuda-nos a podermos seguir o exemplo de Abrão e não o de Jonas. Quero colocar também diante do Senhor os pedidos desses meus irmãos e irmãs que oram comigo. Alguns foram enviados para cá, para o canal. Outros estão mudos lá no coração. Opera na vida de cada um deles, Pai. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amanhã teremos a oportunidade de poder estudar um pouco mais a respeito da história de Jonas. Vamos começar pela parte inicial da história. O tema será Nossas Desculpas, o Medo. Eu estudo a lição. E você?